eu compartilho com a comissão os documentos de detenção do Ramagem e provo que a detenção dele teve caráter apenas imigratório. Não tem cooperação internacional contra crime organizado. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. A polícia do Lula está agindo de forma clandestina para monitorar indivíduos em um país estrangeiro e fazerem denúncias, mesmo que falsas, a órgãos de imigração para ver se eles deportam o sujeito sem precisar passar pelos ritos formais do processo de extradição. Quem está dizendo isso? Paulo Figueiredo? Não. Quem está dizendo isso foi a BBC. Vejam o que diz a rede britânica. A prisão do ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, nessa segunda-feira, aconteceu após meses de articulação entre a polícia e as autoridades migratórias americanas, segundo uma fonte com conhecimento das tratativas, disse a BBC News Brasil. A estratégia, segundo essa fonte, prestem atenção, foi aproveitar o suposto status irregular do Ramagem nos Estados Unidos para que ele fosse preso e enviado ao Brasil para cumprir sua pena por crimes relacionados aos atos do 8 de janeiro de 2023. Diz a BBC, tá? A BBC está dizendo isso, não é o Paulo. Este atalho, eles traduzem atalho, eu chamo de migué, você pode chamar de jeitinho, a BBC chama de atalho. Este atalho para ter Ramagem de volta ao Brasil, segundo essa fonte, foi uma forma de contornar a demora na avaliação do pedido de extradição já feito pelo Brasil contra Ramagem e sua possível rejeição. Olha o que a BBC está dizendo. Uma forma de contornar, famoso jeitinho, a demora na avaliação do pedido de extradição e a possível rejeição. Ou seja, é o contrário da cooperação. É a anticooperação. Diz a matéria, em dezembro de 2025, já após o fim da etapa de recurso sobre sua condenação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiu uma ordem de extradição contra Ramagem. As autoridades brasileiras encaminharam o pedido de extradição aos Estados Unidos, mas ainda não haviam tido resposta sobre se o país aceitaria a solicitação do STF ou não. Olha isso, olha que loucura que a gente está lendo na BBC. Botem a mão na consciência e leiam a loucura que a gente está vendo aqui. O temor entre investigadores e autoridades brasileiras é de que o pedido de extradição de Ramagem tivesse o mesmo destino que pedidos feitos anteriormente contra os blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. No primeiro caso, o pedido de extradição foi feito em 2021 e nunca foi cumprido pelos americanos, na verdade foi negado. Nos bastidores, o argumento dado pelo Brasil para não cumprirem a determinação da justiça brasileira é o fato que os crimes pelos quais Santos é investigado no Brasil não seriam crimes nos Estados Unidos, assim como os do Ramagem. Assim como os do Ramagem. No caso do Eustáquio, a justiça da Espanha negou em 2025 o pedido brasileiro sob argumento semelhante. Não, a justiça disse na Espanha que houve componente político na perseguição. Continua. O temor dos investigadores brasileiros se dá porque nos Estados Unidos a decisão final sobre a extradição de alguém é do secretário de Estado, cargo atualmente exercido por Marco Rubio. Rubio, por sua vez, tem proximidade com integrantes da família Bolsonaro, caso do Eduardo, e já criticou abertamente decisões do Alexandre de Moraes e o julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelos atos do 8 de janeiro. De acordo com essa fonte, Ramagem vinha sendo monitorado por autoridades brasileiras desde que fugiu para os Estados Unidos. Segundo os investigadores da Polícia Federal, Ramagem e sua família teriam deixado o Brasil pela divisa do país, blá, 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 blá. De lá para cá, seguiram para os Estados Unidos. Diante do impasse, um agente de ligação da PF situado na Flórida repassou informações sobre o paradeiro do Ramagem, sua situação criminal no Brasil para o ICE. Segundo a fonte ouvida pela BBC News, as informações sobre o Ramagem foram repassadas há alguns meses, mas só agora a agência teria atuado para prender o ex-deputado federal. Puta que pariu. Isso é uma reportagem da BBC. Não é o Paulo. Não é o Paulo. Isso é a anticooperação. A cooperação era a extradição. Isso é a cooperação migué.
Autoridade brasileira realizando monitoramento clandestino de indivíduo nos Estados Unidos e organizando denúncia falsa contra ele para que os indivíduos sejam deportados e assim o processo formal de cooperação e extradição que eles temem que seja negado pelo Marco Rubio seja pulado. Cara, pelo amor de Deus, não tem como ignorar isso. Eu faço um apelo aqui à Câmara dos Deputados e ao Senado, especialmente às comissões de Segurança Pública e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A última, a CREDEM, é presidida pelo meu querido amigo Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu faço um apelo. Vocês precisam fazer o que a oposição faz. Investigar. Chamar para a explicação. Hoje eu conversei com o deputado Luiz Felipe, ele me adiantou que na semana que vem, porque não deu tempo nessa semana, será feito, por questão regimental, será feito um requerimento para convocação do ministro da Justiça e para o convite que eles só podem convidar o diretor da Polícia Federal. Porque duas coisas precisam ser investigadas aqui. Primeiro, por que a Polícia Federal e seu diretor-geral mentiram ao dizer que a detenção do Ramagem tinha sido feita através de uma ação conjunta de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos no combate ao crime organizado, quando os documentos da detenção mostram que ele foi detido por questões migratórias pela polícia americana, então caracterizada a mentira da polícia brasileira. Segundo, a Polícia Federal monitora clandestinamente indivíduo fora da sua jurisdição? Essa pergunta precisa ser feita. O papel de oficial de ligação não é monitorar clandestinamente ninguém. Se quer fazer investigações nos Estados Unidos. Oficial de ligação faz a ligação, ou seja, promove o intercâmbio burocrático entre os dois países. Sabe o que me parece aqui? O deputado Luiz Felipe conhece esse caso. Me parece que a Polícia Federal brasileira está seguindo o modelo chinês. O Partido Comunista Chinês tem delegacias clandestinas no exterior, várias foram descobertas aqui nos Estados Unidos, para perseguir os opositores políticos. Então o sujeito é perseguido na China, ele foge, vem para os Estados Unidos e os chineses montam uma delegacia clandestina para perseguir os adversários políticos aqui. Isso tem nome. Repressão transnacional. É um assunto que o Congresso dos Estados Unidos está discutindo há 3 anos. O Congresso do Brasil precisa cobrar explicações do Poder Executivo sobre isso. Chamem o Andrei para explicar. Eu digo o seguinte, eu tenho certeza que eu vou ter autorização da família Ramagem para fazer isso. Eu compartilho com a comissão os documentos de detenção do Ramagem e provo que a detenção dele teve caráter apenas imigratório. Não tem cooperação internacional contra crime organizado. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Força policial, ela só é força policial dentro da sua jurisdição, porque ela representa o Estado. Então, dentro da sua jurisdição, ela representa o Estado, que teria um monopólio da força, e por isso ela é legítima, debaixo da lei e da jurisdição do país no qual ela está. Um policial brasileiro que chega aos Estados Unidos, ele não é um policial. Ele era um policial no Brasil. Aquele é um cidadão comum. Aquele é um sujeito, é um cara. Como se chama? Uma vez estabelecidos que não são policiais, se alguém está tirando fotografia, perseguindo e monitorando um indivíduo fora da sua jurisdição, como é que se chama isso? Ora, essas pessoas deviam ser presas. Uma solicitação que eu farei ao Departamento de Estado é que cancele os vistos dos oficiais de ligação da Polícia Federal Brasileira na Flórida, uma vez que elas violaram, e vou fazer uma denúncia formal a esse respeito, uma vez que elas violaram
a descrição do seu status. Elas não têm autorização para conduzir investigações clandestinas em território americano. Eu vou solicitar ao Departamento de Estado formalmente que cancele o visto desses indivíduos e mande-os de volta ao Brasil. Podem ter certeza que desde ontem eu já preparei todas as informações e estou informando ao Departamento de Estado e ao Comitê Judiciário dos Estados Unidos, do Congresso, o Jim Jordan, que vocês sabem quem é, a existência dessas células clandestinas em território americano para que isso seja investigado pelas autoridades. Eu digo a vocês, muito sério, não vou dizer que nada vai acontecer, eu vou informar as autoridades fazem o que elas acharem melhor e vou pedir cancelamento do visto. Eu posso dizer a vocês o seguinte, eu conversei com muita gente entre ontem e hoje. Ontem, ninguém tinha ciência do ocorrido no governo americano. O que me faz crer que essa comunicação era feita entre agentes de baixo escalão com as autoridades brasileiras que desconheciam o componente político por trás desses casos. O que me parece até agora, e eu digo, continuo correndo atrás e tentando entender plenamente o que aconteceu, é que as pessoas com quem eu conversei não gostaram nem um pouco de ler a nota pública da Polícia Federal e ver a fala do diretor-geral tentando se envolver em uma questão doméstica e sensível nos Estados Unidos como a questão de imigração. Felizmente, a situação do Ramagem é promissora. Ramagem não está ilegalmente nos Estados Unidos. A situação dele é legal. Desde novembro do ano passado, ele tem um pedido de asilo pendente, pedido de asilo que garante que ele não seja removido do país através de deportação, sem uma decisão da Justiça Imigratória. Ramagem já tem, inclusive, data para ver um juiz de imigração. O caso de asilo dele é um caso muitíssimo robusto, muito bem documentado. Tá? Você tem reconhecimento do próprio governo americano que quem emitiu a ordem de prisão contra o Ramagem é um violador de direitos humanos, que praticou perseguição política contra seus opositores. Sempre digo isso, Alexandre de Moraes não deixou de ser reconhecido como violador de direitos humanos pela Lei Magnitsky, isso permanece. O governo americano nunca retirou, o reconhecimento permanece. Ora, essa é a definição do asilo. Existe carta de senadores, vai existir manifestação do próprio Comitê de Relações Exteriores da Câmara manifestando essa questão da perseguição política. Existem várias pessoas que endossam. É praticamente impossível o pedido de asilo do Ramagem ser rejeitado. Infelizmente, às vezes demora. Às vezes demora para ver o juiz que vai te liberar. Hoje, o prazo para a primeira audiência, normalmente, depois da detenção, costuma ser um mês. Demora para o processo correr. A gente está buscando outros caminhos mais rápidos para liberar o Ramagem, mas nem sempre as coisas acontecem na velocidade que eu conheço. Mas eu tenho confiança de que ele vai ser liberado, e aí, quando ele for, eu acho que vai ficar claro quem que está falando a verdade. E eu espero que a essa altura, de verdade, os meus espectadores, se não os inimigos que me assistem, né? Pelo menos os espectadores assíduos do programa, entendam que quando eu afirmar algo, não é palpite. Não tem essa história de ninguém sabe o que está acontecendo. Se eu estou falando é porque eu sei o que está acontecendo. É porque eu tenho informações que corroboram o que eu estou dizendo. Eu posso estar errado. Eu posso estar errado e as informações que eu recebo podem estar erradas. Mas tudo que eu falo, eu procuro fundamentar com documentos, com ideias. E é assim que o Paulo Figueiredo Show é feito. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu só não mostro o pau ainda porque o projeto de OnlyFans foi novamente adiado, agora para 2027. Falando em Ramagem, né, tudo começou no Brasil, não sei se vocês lembram, a derrocada do Brasil começou com Ramagem, né, quando Alexandre de Moraes impediu que Bolsonaro nomeasse o Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. E o Bolsonaro acabou obedecendo.
Depois foram anos e anos de interferência, de narrativa sobre interferência da Polícia Federal por parte do Bolsonaro. Vocês lembram disso? Essa denúncia fajuta que começou com o Sérgio Moro e prejudicou enormemente o governo Bolsonaro. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.